Olá, amados, tudo bem? Vamos mais para um bate-papo aqui. Vamos falar agora sobre cloroquina e hidroxicloroquina e essa discussão desse tratamento para o Covid-19. Lembrando que é um vídeo que se volta mais a meus pacientes, seus familiares, seus cuidadores, seus entes queridos. Não temos a pretensão aqui de querer dar aula para colega, não é o intuito desse canal. E como é um conhecimento que está sendo construído muito rápido, tendo mudanças diárias, eu informo que o que está sendo falado aqui hoje, no dia 10 de abril de 2020, e qualquer mudança, estamos sujeitos a isso. Estamos vivenciando a maior corrida mundial em busca do conhecimento, tratamento de uma pandemia, já com influência da internet, que de uma forma que a própria ciência nunca observou antes. Então, aqui é uma construção. Infelizmente a gente está contaminado por um debate político em cima de paternidade, de tratamento, de quem faz mais, de quem faz menos. Eu tenho uma missão aqui de ser muito ético, de ser muito correto, de estar colocando para vocês o que é fato, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, para vocês terem substrato de ajudarem se algum ente querido de vocês estiver contaminado com Covid, se trata, se não trata. Bem, o que são as cloroquinas, as hidroxicloroquinas? Elas são as 4-aminoquinolinas. É um remédio que está conhecido desde a década de 70 para tratamento de malária. Ela é um agente tóxico ao Plasmodium, tá? Ela tenta matar as infecções antimaláricas, que é pelo Plasmodium, Falciparum, Vivax, Plasmodium SP. Então elas são utilizadas principalmente para isso. Depois verificou-se pela sua própria atividade anti-inflamatória relacionada ao Plasmodium que ela tinha benefícios superiores em alguns casos, a doenças inflamatórias como o lúpus, doenças de artrite reumatoide, que é o tal do reumatismo, tá? Então eles começaram a estudar essas drogas para isso também. Quem que se beneficia desse grupo? Olha, é o tratamento que a gente começa primeiro para malária, é o tratamento de segunda linha para quem não está se beneficiando de corticoide, para quem está tendo dermatite solar, quem está manchando a pele, quem está tendo a reação de fotossensibilidade à deposição de mineral corticoide por conta de uso crônico, tanto do lúpus quanto das outras doenças reumatológicas. A gente entra com essa medicação. É uma medicação muito conhecida. Eu já trabalhei com ela várias vezes, cuidando de militares com malária. Na minha época de chefe de departamento aí de hospital de clínica médica, tá? Só que não são medicações inocentes. Elas atrapalham no funcionamento do coração. O coração é uma bateria que tem uma fiação elétrica lá dentro, que da maneira que passa essa corrente elétrica, o coração bate. Quando você atrapalha essa fiação do coração, gera uma arritmia, ou seja, bate fora do ritmo. A gente tem essa medicação atrapalhando nesse batimento do coração, causando essa arritmia. Em alguns casos, se era um paciente que já tinha algum problema cardíaco e ele desconhecia, porque infelizmente o coração a pessoa só descobre que tem se ele sente. E esse atraso de condução elétrica normalmente ele é assintomático. A pessoa não vai perdendo de um dia para a noite, ela vai perdendo devagar. O corpo é perfeito, ele vai se adaptando a isso. Simplesmente chega um momento que aquela condição do coração se torna pouco para o corpo
e aí acontece um infarto, uma falta de ar, uma palpitação, porque justamente o coração chegou ao seu extremo, ok? Então, nesse sentido, é uma medicação que ela tem problema. Quais são as evidências atuais para o Covid-19? Olha, tem muita gente brigando pelo bem, pelo mal. Estamos no meio de uma guerra. Os profissionais que estão conduzindo esses estudos em cima de paciente, principalmente que começou na Itália, está nos Estados Unidos, eles também estão sobrecarregados de estarem atendendo muito mais pacientes do que era habitual. Então está numa situação que assim, a própria análise deles também podem, por mais que ela seja objetiva, pode estar contaminada tanto para o menos quanto para o mais por conta da situação que eles estão vivendo lá. Parece que é bom, mas pelo tudo que já se levantou, não é tão bom assim. A gente está usando? Sim, estamos usando. No dia 8 de abril de 2010, hoje é dia 10 de abril de 2010, o Conselho Federal de Medicina liberou isso pra gente em alguns casos selecionados, só que já existe uma tendência, se o paciente estiver hospitalizado, da gente estar dando para esses pacientes. Por que ele tem que estar hospitalizado? Porque eu tenho a disposição para estar fazendo um acompanhamento do eletrocardiograma do paciente. A alteração no eletro, aquele aparelhinho que a gente coloca no peito, que vê aqueles desenhos, a gente médico consegue ver. Na hora que a gente consegue ver que o coração está ficando intoxicado com essa medicação, está alterando um negócio que a gente fala, um intervalo QT, que eu vou colocar aqui para vocês. Quando você tem uma alteração desse intervalo QT, existe o risco dessa obstrução, dessa arritmia, dessa parada cardíaca. E o que está sendo utilizado, principalmente que está surgindo uma associação do macrolídeo, que é a azitromicina, a claritromicina, a eritromicina, que também interfere nesse intervalo QT, está se usando as 4-aminoquinolinas, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. E aí que gera o risco. O Covid-19, ele também é cardiotóxico, pelo que a gente está se observando. Em muitos grupos, ele está atrapalhando a coagulação, ele está fechando as veinhas do coração, está fazendo o coração respirar estrangulado, com fraqueza. Está gerando ataque cardíaco. Então eu tenho medicações que são cardiotóxicas e uma patologia que é cardiotóxica em alguns casos. Se não tiver na mão de quem sabe, se for uma pessoa que está tomando em casa, ela faz uma arritmia e morre. Não vai ter ninguém que sabe ali cuidar e tentar reverter isso. Gente, até esse dia de hoje não tem nenhum estudo definitivo, só que é uma situação de guerra. Se o paciente já está internado e eu sei cuidar, eu estou preferindo tratar para ver que pode surgir algum efeito do que atrasar isso e às vezes usar só na UTI. Então, em pacientes que estão internando, vários hospitais com o aval do Conselho Federal de Medicina já começou a usar. Eu espero que a gente tenha um estudo definitivo sobre isso, que esse discurso pare de ser politizado e que a resposta definitiva, se é bom ou não, se for bom, quanto que é bom e por quanto tempo e quanto que é melhor usar, saia logo para a gente cuidar de outros problemas e a nossa vida seguir tranquila. Mais uma vez, obrigado por estarem acompanhando aqui conosco. Obrigado, curta o canal, compartilhe se esse vídeo foi elucidativo. Eu estou à disposição em comentários e mensagens no meu direct para responder eventuais dúvidas. E meus contatos estão sempre aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e vai passar. E por enquanto, melhor ficar em casa.